Boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Henrique, do curso de Redação do Instituto da Consciência. Vocês assistiram a aula passada? Se não assistiram a aula passada, sugiro que vocês assistam, pois essa aula será uma continuação da aula passada, tudo bem? Nessa aula nós falaremos mais sobre argumentação, né, em razão de que na aula passada nós falamos mais sobre o primeiro parágrafo, né, de um texto em que há predominância do tipo textual argumentativo, né? Nós falávamos na aula passada sobre os conceitos centrais, né, de tese, né, percurso analítico, né? Falávamos sobre qual é o raciocínio elementar por trás de um texto que tem caráter argumentativo, né? Independente do gênero textual, foi falado na aula passada que os gêneros, independente do gênero textual, os textos em que há predominância do tipo argumentativo, né, nesses textos é comum, é corriqueiro a presença de uma tese, é necessária a presença de uma tese. Né, uma tese que será a estrutura da redação, né, a espinha dorsal do argumento desenvolvido, né, na redação. Então, não há que se falar em texto dissertativo argumentativo, ou em artigo de opinião, ou ainda carta argumentativa, né? Seja qual for o gênero textual argumentativo, esses gêneros eles necessitarão de uma tese e argumentos para sustentar essa tese. Esses argumentos seriam os percursos analíticos, né? Nós falávamos na aula passada que os percursos analíticos eles são os argumentos centrais do texto, né? A tese ela expõe uma problemática. Em relação a essa problemática, é necessário apontar no texto, ainda no primeiro parágrafo, argumentos, né, que sejam justificativas para a existência, né, da problemática que a tese apresenta. Nós falávamos de um exemplo hipotético, né, de uma hipótese de uma possível redação a respeito da violência contra as mulheres. Né? Então, segundo o exemplo, né, que foi dado na aula passada, a tese de que o Brasil contemporâneo apresenta um quadro de violência contra a mulher precisa de embasamento argumentativo. Né? E esse embasamento argumentativo começa pela seleção dos percursos analíticos. Né? Então, se bem me recordo, né, na aula passada falávamos sobre esse tema hipotético, e em relação a essa tese, foram apontados 3 percursos analíticos. Né? E só lembrando que esses 3 percursos analíticos, né, todo percurso analítico, de fato, é elaborado com base nas reflexões dos textos que são proporcionadas pelos textos motivadores, né, das coletâneas. Então, é essencial extrair a ideia central do texto motivador que tá na coletânea, tudo bem? Então, os textos motivadores estão na coletânea para proporcionar ao candidato e à candidata uma análise em relação a qual é a mensagem central desse texto, né, para que a mensagem central desse texto, ou seja, a ideia-chave desse texto, seja utilizada como um argumento, né, ou como uma inspiração a um argumento. Né. Então, eu espero que isso tudo tenha ficado bastante claro. Isso tudo foi tema da aula passada, tudo bem? Nessa aula, o que nós faremos é dar início ao processo de entendimento sobre o tipo textual argumentativo, né? Dar continuidade, né, a esse processo, no sentido de que, se nós falamos na aula passada sobre o primeiro parágrafo, né, que contém tese e percursos analíticos, nós falaremos na aula de hoje sobre a argumentação, né? Falaremos sobre a argumentação. E na próxima aula falaremos sobre a conclusão, tudo bem? E nesse processo de argumentação, eu procurarei deixar claro alguns aspectos que diferenciarão a carta argumentativa do artigo de opinião, tudo bem? Eu acho que fica bastante didático trabalhar as particularidades dos gêneros textuais, né, em pares de oposição, digamos assim, tudo bem? O que pode na carta argumentativa, o que pode no artigo de opinião e assim sucessivamente, tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar por aqui, ó.
né? Vamos começar aqui no... Vou procurar aqui, né, o nosso curso de redação, curso completo, né? Então, ó, vamos falar aqui sobre o artigo de opinião, tá? Vamos começar buscando aqui os critérios de argumentação, tudo bem? Vocês vão ver que não é muita coisa, mas como neste material o artigo de opinião e a carta argumentativa, eles estão como desdobramentos, né, da dissertação argumentativa, que de fato é o gênero argumentativo que mais cai em provas de concurso. Então nós vamos nos embasar aqui no critério de argumentação, na parte da dissertação argumentativa, né? Isso não causa nenhum prejuízo, muito pelo contrário. Essa seção de argumentação ela está bastante completa, tudo bem? Então vamos lá na página 7, né? Página 7. Aqui, pois bem. Argumentação. Então, ó, como já foi dito na aula passada, a argumentação tem a finalidade de quê? Ó? A finalidade de convencer o receptor da mensagem, tudo bem? Convencer o receptor da mensagem. Então, se a finalidade é convencer o receptor, né, de uma mensagem, um ponto de vista, então é necessário que haja argumentos, tudo bem? Então, isso já ficou claro, né? Então, vamos falar agora, ó, da estrutura dos parágrafos argumentativos. Tudo bem? A estrutura desses parágrafos argumentativos, né? Ou seja, da maneira como essas ideias serão articuladas, tudo bem? Então é necessário entender que, assim como um texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, também cada parágrafo do texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo bem? Da mesma forma, é uma analogia muito interessante. Então, se o parágrafo inicial, né, a introdução de um texto tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, não é? Por exemplo, um parágrafo inicial, né, de um artigo de opinião, né, teria uma contextualização, depois uma tese, depois a apresentação dos percursos analíticos, né? Da mesma forma, o parágrafo de argumentação segue a lógica da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. A introdução de um parágrafo argumentativo seria o quê? O tópico frasal. O desenvolvimento de um parágrafo argumentativo seria os mecanismos argumentativos. E a conclusão de um parágrafo argumentativo seria o quê? A interpretação do autor, ou seja, a análise, né, de tudo que foi discutido naquele parágrafo, né, do ponto central da reflexão do parágrafo. Tudo bem? Então, só para que isso fique bastante claro, eu vou ressaltar aqui, ó, o tópico frasal, ele de fato, digamos assim, ele seria o tema, né, do parágrafo. O tema do parágrafo, né? Isto é, o título do parágrafo, né? Ou então, se vocês preferirem interpretar dessa forma, vocês poderiam dizer que o tópico frasal, ele vou escrever aqui, ó, é a informação central do parágrafo argumentativo. Tudo bem? É sobre o que aquele parágrafo falará de fato, né? Assim como na introdução existe uma tese, que é a espinha dorsal do texto como um todo, em cada parágrafo argumentativo existe um tópico frasal, que é a primeira linha ou as primeiras duas linhas, no máximo, né, do parágrafo. E essas primeiras duas linhas contêm a informação central sobre a qual o parágrafo argumentativo falará. Tudo bem? Então, ó, podemos dizer com toda tranquilidade que a informação central, né, do parágrafo argumentativo é o tópico frasal. O tópico frasal está para o parágrafo argumentativo, assim como a tese está para o texto como um todo. Entendeu bastante essa analogia? Ficou bem didático, não ficou? Ó, e eu ainda vou além. Ó. Eu digo aqui ainda que essa informação central do parágrafo argumentativo ela é uma paráfrase do percurso analítico. Paráfrase do percurso analítico. Como assim uma paráfrase do percurso analítico, professor? Ó, uma paráfrase é um exercício de reescritura,
tudo bem? Então, se nós pegarmos o exemplo, né? O exemplo do que colocamos na aula passada, tudo bem? Ó, eu vou puxar aqui um espacinho só para ficar didático, tudo bem? Então, ó, nós estamos falando aqui sobre tópico frasal. Então, ó, eu vou retomar o raciocínio da aula passada para que vocês vejam como funciona, né, a escritura de um tópico frasal, tudo bem? Ó, vocês podem lembrar aí que na aula passada eu elaborei uma tese, né? Nós elaboramos uma tese com base em uma proposta hipotética, tudo bem? Então, ó, a tese, né, salvo engano, ficou mais ou menos assim, ó. Há no Brasil contemporâneo altos índices de violência contra mulheres. Não foi esse? Essa foi a nossa tese, tudo bem? Então, ó, vamos fechar essa tese aqui. Agora, eu preciso apontar percursos analíticos, né? Percursos analíticos. O primeiro deles, né, nós elaboramos 3, é costumeiro elaborar apenas 2 percursos analíticos, porque a maioria das provas de concurso funcionam dentro de um limite de 30 linhas. Como a UFG ampliou para 40 linhas esse certame, né, então nós trabalharemos com perspectiva de 3, né, percursos analíticos para que haja discussão em 3 parágrafos de argumentação, tudo bem? Então, ó, o primeiro, né, desses percursos analíticos, ou seja, a primeira justificativa para o fato de que no Brasil contemporâneo há altos índices de violência contra a mulher, a primeira justificativa, então, seria que há um histórico de opressão às mulheres. Histórico de opressão às mulheres. O segundo percurso analítico, salvo engano, seria uma assimetria entre mulheres e homens. Não, assim não ficou bom. Vamos colocar assim, ó. Assimetria econômica entre homens e mulheres. Não é assim? O fato de que, economicamente, ou seja, nos setores de negócios, muitas vezes os homens são mais valorizados do que as mulheres. Infelizmente, nós sabemos que isso ainda de fato acontece, isso é uma luta diária, né, para que isso não seja dessa forma. E o terceiro percurso analítico, com o qual nós concordamos, foi um estereótipo corporal de beleza. Tudo bem? Então, ó, perceba aqui agora que, né, em razão de que nós já temos, né, vou descer essa informação aqui, ó, em razão de que nós já temos uma tese e agora 3 percursos analíticos, então nosso parágrafo de argumentação, nosso parágrafo de introdução, perdão, ele está completo, né, com exceção de uma informação que vem antes da tese, né? Essa informação eu disse que falaríamos sobre ela, né, na aula sobre argumentação. E é essa aula aqui, ó, contextualização. Nós falaremos sobre ela daqui a pouquinho. Então, ó, o tópico frasal é a informação central do parágrafo argumentativo. Então, ó, é também o que? Uma paráfrase do percurso analítico. Então, se o percurso analítico número 1 é o histórico de opressão às mulheres, eu preciso fazer uma paráfrase desse percurso analítico. Mas o tópico frasal pode ser melhor descrito como uma paráfrase da relação entre a tese e o percurso analítico. Aí fica show, aí fica muito bom. Vê, ó, se nós pensarmos assim, né? Então, ó, aqui foi o meu primeiro parágrafo, né? Então, até aqui foi o meu primeiro parágrafo. Tudo bem? Até aqui foi o meu primeiro parágrafo. Agora vamos falar sobre o segundo parágrafo, tá? Então, ó, o meu primeiro tópico frasal, isto é, o tópico frasal que inicia o segundo parágrafo da minha redação,
dessa redação hipotética que estamos construindo aqui, esse primeiro tópico frasal, ele deve ser uma paráfrase da relação entre a tese e o percurso analítico, ou seja, ele deve parafrasear, reescrever, dizer com outras palavras a relação entre essa informação que está aqui, né, no percurso analítico número 1, e a informação que está na tese. Tudo bem? Então, é necessário pegar as informações principais, não é necessário escrever da mesma forma ou escrever de forma integral tudo que está colocado na tese, tudo bem? Eu poderia colocar da seguinte forma, ó. Vou colocar aqui, ó. Assim. O histórico de opressão às mulheres no Brasil configura, eu tenho que dizer que esse histórico de opressão contribui para que haja contemporaneamente violência contra as mulheres. Pegou o raciocínio? O raciocínio é esse, ó. Eu pego a informação que está na tese, né? Olho a informação que está no percurso analítico, faço uma relação entre as duas, e esse é o primeiro tópico frasal. Ou seja, o segundo parágrafo da minha redação, o primeiro parágrafo de argumentação, de fato, falará sobre esse assunto aqui. Então, ó, o tópico frasal é a informação central do parágrafo argumentativo. Isso significa que, em todo o parágrafo argumentativo, a discussão será restrita ao tópico frasal. Tudo bem? Pensar dessa forma auxilia você a não fugir do tema, seja na redação de maneira geral, seja em relação a um parágrafo apenas. Tudo bem? O método com o qual eu tenho afinidade, né, de pensar a redação, de pensar a produção textual, diz respeito a essa estrutura em que o aluno, essa estrutura que não permite ao aluno a dúvida, né, de o que devo eu escrever em cada momento da redação. Isso é algo que me deixa muito angustiado como professor, tudo bem? A aluna que pensa que tem dificuldade em saber qual é o momento do texto em que algo deve ser escrito, tudo bem? Então, a lógica dessa estrutura, né, desse curso de redação que está aí no material escrito para vocês, é justamente essa, de entender que o texto, né, assim como a vida, tem momentos, né, e cada momento ele requer que algo seja falado, tudo bem? Que algo seja explicitado. Então, seguindo esse raciocínio, o tópico frasal, ele é, então, o título, né, o tema de cada parágrafo argumentativo. Então, se o meu primeiro parágrafo contém essas informações, o meu tópico frasal, o meu parágrafo de argumentação começa com essa informação aqui. Tudo bem? E o segundo tópico frasal? Vou tirar esse negrito aqui, né? Depois eu tiro. Ó, o segundo tópico frasal. Qual vai ser a informação do segundo tópico frasal, né? Então, eu preciso pegar essa informação aqui, relacionar com essa informação aqui e elaborar o tópico frasal. Então, eu poderia dizer aqui, ó, que a violência contra a mulher no Brasil, a violência contra a mulher no Brasil pode ser percebida também em relações assimétricas, relações econômicas assimétricas. Tudo bem? Relações econômicas assimétricas. Olha só como ficou legal. Eu peguei a informação que está colocada aqui no percurso analítico número 2,
relacionei com a tese e fiz um novo tópico, ou seja, esse será o assunto, o tema, né, o tema do terceiro parágrafo da minha redação, isto é, do segundo parágrafo argumentativo, tudo bem? Segundo parágrafo argumentativo. E o terceiro tópico frasal? Terceiro tópico frasal. Terceiro tópico frasal será, de fato, a relação entre o terceiro percurso analítico e a tese. Pegou o raciocínio? Tanto que é simples? Ó, então eu poderia dizer assim, a submissão, para variarmos um pouco, né, não ficar só na violência contra a mulher, ó, a submissão feminina no Brasil contemporâneo tem, vou colocar aqui assim, ó, é perceptível ainda em estereótipos corporais de beleza. Em estereótipos corporais de beleza. Tudo bem? Então, ó, quero deixar claro aqui que as informações que estão sendo passadas nessa aulinha, assim como na aula passada, são informações que estão relacionadas à dimensão estrutural da redação, tudo bem? Então, os aspectos de coesão, ou seja, de costura do texto, de amarração do texto, serão vistos em outro momento. Primeiro é necessário entender quais são as estruturas centrais de um texto, né, para que o texto tenha um esqueleto, para que ele tenha, para que ele seja sólido, né, para que ele consiga ficar ereto, para que ele consiga ser estruturado, né, bem estruturado, para que ele fique claro, né. Após a compreensão dessa estrutura, né, aí sim entra em jogo a questão da coesão, da coerência, né, para que o texto ele fique bem amarradinho, que ele fique bem fluido, com uma leitura fácil, uma leitura tranquila e clara, né, que é o mais importante. Tudo bem? Primeiramente, nós entendemos aqui a estrutura, para saber que cada coisa tem o seu lugar. Pois bem, elaborei meus 3 tópicos frasais. Tudo bem? 3 tópicos frasais, 3 percursos analíticos. Então, ó, se esse aqui é o primeiro parágrafo, cada um desses agora virará um parágrafo. Cada um desses tópicos será explorado e virará um parágrafo, tudo bem? Então, vamos partir desse pressuposto, ó, de que já entendemos o que é um tópico frasal. Tudo bem? Já entendemos o que é um tópico frasal. Agora, será necessário que nós entendamos o que seriam mecanismos argumentativos. Tudo bem? Ó, eu descreveria os mecanismos argumentativos como estratégias de convencimento. Estratégias de convencimento. Tudo bem? Essas estratégias de convencimento, elas acontecem no sentido de estratégias de convencimento que servem para quê? Que servem para provar o tópico frasal. Então perceba, ó, estratégias de convencimento que servem para provar o tópico frasal. Então, ó, se eu disse isso aqui no tópico frasal número 1, depois desse tópico virão informações, né, argumentos, né, uma relação, né, relações de argumentos, né, com fatos, no sentido de provar que esse tópico frasal de fato fala algo que é verdade e que sim tem relação com a perspectiva do convencimento. Tudo bem? Eu preciso convencer o meu interlocutor de que isso aqui é de fato verdade. Então, ó, perceba que há de fato uma relação entre o aspecto integral do texto, né, ou seja, primeiro parágrafo introdutório, depois parágrafos de desenvolvimento, depois parágrafo conclusivo. Essa lógica textual, né, de forma ampla, ela encontra referência, né, ela encontra analogia em cada parágrafo também, né, como eu havia dito. Então, o desenvolvimento
do parágrafo de argumentação é o quê? A comprovação desse tópico frasal, tudo bem? A comprovação desse tópico frasal. Então, ó, nós podemos entender agora os mecanismos, né? Mecanismos argumentativos. Né? Para entender esses mecanismos argumentativos, eu colocarei aqui a vocês uma breve retomada, né? Que já está aí no material, mas eu colocarei aqui, ó, ao lado, né, embaixo de mecanismos argumentativos aqui, os principais tipos, né? Ou seja, as principais estratégias de convencimento que servem para comprovar o tópico frasal. Essas principais estratégias, né? Existem, então, aqueles argumentos que são chamados de argumentos de convicção. Ou seja, esses argumentos, eles têm o objetivo, ou propósito, de atribuir ao texto a autoria. Ou seja, é a sua fala no texto, de fato, né? Esses argumentos aqui, eles podem ser de definição, eles podem ser de causa e consequência, né? Porque uma causa sempre tem uma consequência e vice-versa. Eles podem ser ainda de comparação, tudo bem? Comparação. Existe uma outra concepção aqui de argumentos, que são os argumentos chamados de comprovação. Argumentos de comprovação. Vou colocar aqui, ó. Comprovação. Esses argumentos de comprovação, né, eles têm uma subdivisão também, né? Eles servem primeiro para quê, ó? Eles têm o propósito de atribuir ao texto objetividade, né? Você poderia dizer ainda credibilidade, né? Quais são esses tipos de argumentos? Ó? Tem o argumento por enumeração de dados, né? Você enumerar dados estatísticos, por exemplo. Existe também o argumento de alusão histórica e o argumento de exemplificação, que seria uma alusão, mas de momentos mais presentes, né, na história. Então, segue a mesma lógica, né? E o argumento de citação, né, tem o propósito de atribuir ao texto deixa eu fugir a palavra aqui agora, autoridade, perdão, autoridade. Tem o propósito de atribuir ao texto autoridade. Então, ó, existem aqui os dois tipos, né, principais: citação direta, citação indireta. Eu recomendo fortemente que você não use a citação direta, porque ela demonstra pouca habilidade interpretativa. O ideal é que a citação indireta seja usada, porque a citação indireta mostra para o examinador que, de fato, você teve habilidade de interpretação. Leu o conteúdo, interpretou da sua própria forma e conseguiu expressar essa interpretação. Tudo bem? Isso é o principal. Então, ó, vou colocar aqui a interpretação do autor mais para baixo, que essa aqui é a conclusão do parágrafo argumentativo. Tudo bem? A conclusão do parágrafo argumentativo. Então, ó, por enquanto, nós falamos de quê? Só para retomarmos aqui. Ó. Primeiro parágrafo da minha dissertação hipotética, né, do meu texto hipotético. Depois, estou falando agora do desenvolvimento. Essa parte aqui do tópico frasal é a introdução do desenvolvimento, digamos, né? É o começo dos parágrafos de argumentação. Depois de cada começo aqui, eu venho para os mecanismos, ou seja, após o tópico frasal de um parágrafo argumentativo, entram os mecanismos argumentativos para convencer o interlocutor de que a informação que o tópico frasal expressa é verdadeira. Tudo bem? Então, ó, existem aqui três
vou deixar eles em negrito aqui, ó, 3 grupos de argumentos, né? Isso significa o quê? Isso significa efetivamente que, para provar que o histórico de opressão às mulheres no Brasil contribui para que haja contemporaneamente violência contra as mulheres, eu posso recorrer a um argumento de definição, a um argumento de causa e consequência, a argumentos de comparação. Posso recorrer a esses ou a esses. Qual é o ideal, professor? O ideal é que esses argumentos eles sejam utilizados de maneira interdependente, tudo bem? De maneira interdependente. Então, é necessário que a sua argumentação tenha autoria, é necessário que a sua argumentação tenha objetividade e credibilidade, e é necessário também que você tenha argumentos de autoridade no seu texto, tudo bem? Porque, afinal de contas, quem somos nós, né, para dizer o que pensamos? É necessário que o nosso pensamento esteja embasado, né, em autores que são considerados referências, né, referência no assunto, né, na temática sobre a qual nós falamos. Tudo bem? Esse é o raciocínio central da argumentação. Isso aqui deve ser treinado, né? Isso aqui deve ser treinado para que haja de fato eficiência, né? Eficácia na argumentação. Mas essa eficiência, essa eficácia vem com o tempo, com a prática, mas primeiro é necessário entender esse aspecto estrutural de que o tópico frasal o tópico frasal é a indicação do assunto a qual o parágrafo de argumentação se refere, e o mecanismo argumentativo é o desenvolvimento do parágrafo de argumentação, né? Desenvolvimento do parágrafo de argumentação. Esse desenvolvimento acontece no sentido de relacionar esses argumentos aqui para provar que essa informação aqui de fato é verdade, tudo bem? Então, para provar que cada um desses tópicos frasais seja de fato verdadeiro, é necessário que eu faça inter-relação entre esses argumentos aqui, tudo bem? Entre esses argumentos aqui. Essa seria, então, a essência da argumentação, né? A essência da argumentação. E, para finalizar, a parte final, né? A conclusão do parágrafo de argumentação seria a interpretação do autor, né? O que é essa interpretação do autor? Essa interpretação do autor é uma análise do que foi debatido no parágrafo argumentativo. Tudo bem? Ou seja, é uma retomada do tópico frasal. Uma retomada do tópico frasal. Da mesma forma que na redação, de forma geral, existe a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, no parágrafo argumentativo existe a introdução, que é o tópico frasal, o desenvolvimento, que é a argumentação, os mecanismos argumentativos, e a conclusão, que é a interpretação do autor. Tudo bem? Essa é a estrutura do parágrafo argumentativo, né? E a contextualização, né, para nós encerrarmos essa aulinha de hoje, ó, a contextualização, que é essa primeira informação que tem no texto, ela também tem valor o quê? Argumentativo. Por isso que eu deixei para falar da contextualização agora, no momento da argumentação, tudo bem? No momento em que falamos sobre a argumentação. Então, ó, eu vou apontar aqui quais são os melhores argumentos para realizar uma contextualização. Então, o argumento de definição, o argumento de alusão histórica ou uma citação, né? Ou uma citação. Então, por exemplo, ó, eu poderia começar esse texto hipotético com uma contextualização, né? Essa contextualização poderia ser uma definição, uma alusão histórica ou uma citação indireta. Se eu fosse definir, por exemplo, definição, né? Poderia definir um conceito do tema, né? A definição ela é sempre em relação a um conceito que está no tema. Então, o único tema, creio que vocês concordarão comigo, que é passível, né, de uma definição que seja interessante, seria violência, né? Porque não faz sentido eu definir nenhum outro tema, né? Nenhum outro conceito aqui, né? Tem que ser um conceito que é menos óbvio, né? Que é o conceito sobre o qual há o debate em si, né? Poderia dizer assim, ó, violência pode ser definida como a imposição, como uma imposição
vou colocar sem o artigo, como imposição à vontade de outrem. Não é? Poderia dizer assim. Poderia também dizer que a violência pode ser definida como a implicação de força externa a alguém. Percebe? Há várias possibilidades. Depende de qual é a sua compreensão, né? Eu poderia ainda definir, não definir, mas fazer uma contextualização por meio de uma alusão histórica, né? Poderia dizer assim, ó, a Lei Maria da Penha foi instituída no Brasil em setembro de 2006, né? Poderia dizer isso. E aí, depois, para relacionar essa contextualização com a tese, existem mecanismos aí de coesão, coesão sequencial e coesão referencial, né? Mas isso é um assunto específico para um outro momento, tá? E agora, para dar um exemplo da citação, né, para que fique claro aí a contextualização, eu poderia fazer uma citação indireta, né, em relação ao próprio conceito de violência, por exemplo, né? Poderia dizer assim, ó, violência é, segundo Max Weber, né, um sociólogo, né, alemão, a restrição da liberdade do outro, mediante imposição de força. Tudo bem? Poderia fazer uma citação indireta ainda. Então, ó, queria deixar aqui um forte abraço, né, um beijão a todos vocês. Obrigado aí por acompanharem a aula até, né, esse momento. 37 minutinhos de aula agora. Espero que tenha ficado claro esse aspecto da estrutura, né, do texto. Tá? Assim como a redação, de forma geral, tem introdução, desenvolvimento e conclusão, também um parágrafo, né, dentro da redação tem uma subdivisão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Espero que isso tenha ficado claro. O percurso analítico é, de fato, o guia, né, digamos assim, dos parágrafos de argumentação. Tudo bem? Então, nós voltaremos a esse raciocínio para seguir adiante na próxima aula. Por hoje é só, né? Agradeço muito a presença aí de todos vocês e fiquem com Deus, um beijo no coração e fiquem em casa, vamos respeitar aí a quarentena e estudar bastante para sair na frente aí na hora do concurso. Tudo bem? Grande beijo, até mais.